campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos! Estamos mais uma vez aqui para dar prosseguimento à leitura do Missionários da Luz, pelo Espírito de André Luiz, na psicografia do nosso saudoso, amado Francisco Cândido Xavier. Saúde os trabalhadores, simpatizantes, amigos do Grupo Espírita Francisco Xavier, que vem acompanhando os nossos trabalhos. Continue acessando o nosso canal, sempre dando uma curtidinha. Hoje, amigos, nós vamos iniciar o capítulo 15. Lembrando que o 14 foi toda aquela preparação e nascimento do Segismundo. Então, o item 13 e o 14, foram todos, contando o nascimento, a concepção do nosso querido Segismundo. Muito linda essa família, E agora nós vamos entrar no 15, a primeira parte, que tem o título Fracasso. Verificando o meu aproveitamento no caso de Segismundo, Alexandre, sempre gentil, ao despedir-se dos construtores, dirigiu-se ao diretor deles asseverando: agradeço a você, Apuleio, quanto fez por André nesses últimos dias. Nosso companheiro não esquecerá o seu concurso amável. Nem nós vamos esquecer, dessa tarefa linda do Apuleio, o construtor, toda a equipe dele. O diretor sorriu, disse-me palavras de encorajamento, e quando se dispõe a sair, em definitivo, meu orientador lhe observou: nosso amigo, porém, necessita consolidar os ensinamentos recebidos. André acompanhou um caso normal de reencarnação, no qual um esposo honesto cedeu inicialmente aos nossos rogos para que Segismundo renascesse com serenidade imprescindível. Viu de perto um coração maternal sensível e devotado e permaneceu em estudo em uma câmara conjugal defendida pelo poder sagrado da prece e reconfortada pela proteção do plano superior. Entretanto, seria justo observar-se algum processo diferente dos que existem por aí há centenas, em que somos defrontados por obstáculos de toda espécie. Ficaria, desse modo, habilitado a conhecer a extensão e complexidade de nosso esforço em defender companheiros imprevidentes que menosprezam a responsabilidade moral, fugindo aos compromissos. E fixando um gesto de carinho fraterno, interrogou: não terá você presentemente um caso dessa ordem, no qual André possa recolher as lições precisas? Temos sim, esclareceu Apuleio atenciosamente. Temos o caso Volpini. E porque Alexandre ignorasse o processo a que se referia, continuou: logo depois de organizar as bases de Segismundo, ocupei-me de outros serviços da mesma natureza. E entre esses foi confiada à nossa vigilância a tarefa relativa ao irmão que mencionei. Creio que tudo movimentamos no setor de assistência para evitar o fracasso do trabalho. Entretanto, tenho experiência por absolutamente impraticável. Quer dizer, então, redarquiu o meu instrutor com sabedoria, que a futura mãe não correspondeu à expectativa do nosso plano de ação? Isso mesmo, prosseguiu o interlocutor. Enquanto os desequilíbrios se localizam na esfera paternal ou procede da influência de entidades malignas, simplesmente há recursos a interpor. No entanto, se a desarmonia parte do campo materno,
é muito difícil estabelecer proteção eficiente. A pobre criatura, por 2 vezes sucessivas, provocou o aborto inconsciente pelo excesso de leviandades e atualmente será vítima das próprias irreflexões pela 3ª vez, segundo parece. Que triste, né? Debalde, temos oferecido o socorro que podemos dispor. A infeliz deixou-se empolgar pela ideia de gozar a vida. Irmanou-se a entidades desencarnadas da pior espécie, que, para acentuar os seus planos sombrios, separam-na do próprio companheiro, ansiosas por lhe precipitar o coração na esfera das emoções baixas. Vejam só, ela se deixou levar, né? Por deve ser mau procedimentos, né? E conquistou essas companhias, né? Que interferem até no nascimento, que é um compromisso dela, né? Olha só, ela já abortou 2 vezes, né? E vai para a 3ª gravidez, né? Vamos ver. Enquanto Alexandre o ouvia em silêncio, Apuleio continuava depois de longo intervalo. Volpine atingiu agora os 7 meses de gestação da nova forma física. Mas a noite próxima será decisiva para ele. Já recebeu um apelo dos colaboradores que ficaram nas imediações do caso, em serviço ativo, no sentido de evitar certas extravagâncias da futura mãe. Projetando para hoje, entretanto, não creio sejamos por ela obedecidos. A organização fetal não se encontra em condições de suportar novos desequilíbrios. E se a pobrezinha não despertar para o dever, abrirá ainda hoje uma 3ª falência. Se André puder vir conosco, dar-nos-á muito prazer. Alexandre, que me parecia muito circunspecto, naquele momento dando a ideia de quem não desejava cultivar qualquer comentário menos edificante, considerou: nosso companheiro irá com vocês. Por vezes, para preservar convenientemente a saúde, é preciso conhecer as enfermidades. Para cultivar o bem, é necessário não ignorar a existência do mal. Com efeito, à noitinha, chegamos a Apuleio, 2 companheiros dele e eu, a uma residência confortável e de aparência distinta. O grande relógio da parede mostrava 19h55. Seguindo o diretor, penetramos um aposento bem mobiliado, no qual se encontrava 3 entidades desencarnadas de horrenda figura, que, em virtude do baixo padrão vibratório, não perceberam a nossa presença. Conversavam entre si, combinando medidas detestáveis que não cabe relacionar aqui. A certa altura da palestra, porém, referiam-se ao caso da reencarnação de maneira franca. Não sei, comentou um daqueles perversos inimigos do bem, porque a arte infernal vem resistindo o intruso. Despejá-lo-emos na primeira oportunidade. Olha que impressionante, né? O assédio das trevas trabalhando para que a gravidez não se concretize. Interessante isso aqui, não? Quando isso ocorre, disse o outro, é que há mãos de anjo trabalhando por trás. E eles conhecem bem, viu? Conhecem bem as mãos dos anjos. Pois que vão para o inferno, exclamou o que parecia mais cruel. Veremos quem pode mais. Cesarina já nos pertence 90%. Atende perfeitamente
aos nossos propósitos, porque um filho intrujão em nossos planos. É preciso combater até o fim. No momento, considerou o terceiro, que até então se mantinha em silêncio, há mais de 6 meses estamos trabalhando em vão de alijá-lo. Temos, porém, conseguido muito, tornou o mais revoltado. Não creio que ele se possa aguentar por muito tempo. Talvez hoje façamos um resto. Um filho viria a roubar-nos, talvez, a boa companheira, como que contamos agora. Todas as atenções dela convergiriam para ele, e o nosso prejuízo seria enorme. Mas se existe mãos de anjo trabalhando, temos mãos de demônios para agir também. Já vencemos 2 vezes, por que não vencer agora igualmente? Olha só a crueldade, né? Desses espíritos, né? E se o filho vier, considerou um dos interlocutores, certamente virá o esposo de regresso. Não poderemos conservá-lo à distância por muito tempo, caso isso se verifique. Isso nunca, respondeu o adversário mais feroz, com inflexão sinistra. Como era diferente aquela paisagem interior, comparativamente à câmara de Raquel, da qual levava a efeito tão formosas observações referente à tarefa reencarnacionista, o aposento mantinha-se absolutamente desguarnecido de defesas magnéticas. E não se viu um movimento de visitação espiritual da esfera superior, que caracterizava o formato do novo corpo de Segismundo. Está observando? Falou Apoleio Gentil. Nem sempre a nossa tarefa se desdobra ao longo dos jardins afetivos. Muitas vezes devemos operar sob verdadeiras tormentas de ódio, que desintegram nossos melhores elementos magnéticos de cooperação. Esse caso é típico. Vejam só, né, aonde eles vão atingir, né, a criatura que eles dominam. Que coisa interessante isso aqui, né? Muito profundo. É preocupante de a gente poder pensar bem, né? Sentir que como a gente tem que orar, se ligar a Deus, se conectar com o alto, para que essas influências não venham, né, constranger a nossa caminhada. E é um caso como esse, assim, né? Ela grávida, já no 7º mês, e eles ali tentando, né? Tentando que não se concretize o nascimento daquele espírito, né? Muito interessante, muito profundo, né, meus irmãos? Completamente diferente do outro caso, né? Esse caso nos abate, né? Nos deixa pensativa, porque a gente fica pensando, né, que a influência, principalmente esse magnetismo das trevas, quando atinge uma criatura, que ela não sente isso, né? Que ela se deixa envolver, e cada um de nós pode estar sujeito. Por isso, orai e vigiai do nosso Mestre Jesus, para que a gente fique atento às coisas que nos rodeiam, aos nossos pensamentos, às nossas atitudes, né? Principalmente numa gravidez, a gente tem que ter muito cuidado. Porque sabe lá, está vindo um espírito com seu contexto, com toda a sua bagagem também, né? E a gente desconhece a bagagem quando engravida, a bagagem daquele nosso, né, fruto que vai vir aí, né? A gente não avalia o que ele vem trazendo, né? Então, isso é mais profundo ainda, a gente tomar muito cuidado. E o amor acima de tudo, né, meus amados? Amar, né? Aceitar com resignação e obediência, né? Tudo que vem para nós, que são escolhas nossas, né? Olha só, ela deve ter escolhido esses 3 espíritos como filhos, né?
e já 2 se foram. Fracassou, como é o título, né? Fracasso. É. Mas vamos continuar. Está bem interessante, né? Muito tocante para nós, mulheres, principalmente, né? Recordei que a residência de Adelino se enchia diariamente de afeições do plano espiritual e perguntei: mas a futura mãe não dispõe de relações em nossa esfera? De qualquer modo, respondeu ele, sempre temos bons amigos na zona superior, aquela em que nos encontramos. Todavia, em certas circunstâncias, afastamo-nos voluntariamente deles. Cesarina poderia contar com diversas amizades, no entanto, ela mesma se incumbe de obrigá-los à ausência. Vejam só esse exemplo. Todos nós temos, né, esses espíritos amados nos cuidando, mas o nosso livre-arbítrio, eles não influenciam no nosso livre-arbítrio. A escolha das atitudes é nossa. A escolha de pensamentos é nossa. A escolha de coisas que a gente vai fazer, escolhas, né, na nossa caminhada, é toda nossa. E eles não interferem. Embora aqui está o apuleio, é um espírito que constrói, né? Como diz, é um construtor que ajudou todo o processo, né, do nascimento do Segismundo. Ele se preocupou que desse tudo certo, né? Então, ele esteve ali todo aquele tempo. Aqueles 21 dias que tem que cuidar, né, na gravidez, inclusive não deixando as visitas para não ter interferência nenhuma, né? A preocupação dele de manter aquele feto firme ali, né? Então, vejo, e ela ia ter esse mesmo contexto se ela não se ligasse a essas entidades de baixa categoria, né, meus amados? Nós vamos continuar. Impressionado, considerei. Não terá ela, contudo, um pai ou uma mãe em nossos círculos espirituais que tome a si o sacrifício de defendê-la? Tem um pai que a estima com extremos de afeto, exclamou o diretor. No entanto, sofria imerecidamente pela filha leviana e grosseira. E tanto padeceu por ela que os seus superiores em nossa colônia espiritual submeteram-no a um tratamento para ouvido temporário da filha querida, até que ela possa se recordar e se aproximar dela sem angústias emotivas. Viu? Eles mesmos tiveram que fazer um tratamento, como diz aqui, nele, no paizinho desencarnado, né? O assunto era novo para mim. Havia, então, recursos para a aplicação do esquecimento no mundo das almas? O tratamento é o esquecimento temporário, né? Que lindo isso, né? Apuleio sorriu bondoso e falou: não tenha dúvida. Em nossa esfera, a dureza e a ingratidão não podem perseguir o amor puro. Quando as almas reencarnadas se revelam impermeáveis ao reconhecimento e à compreensão, distanciamo-nos delas naturalmente, ainda mesmo quando encerram para nós valiosas joias do coração, até que se integrem no conhecimento das leis de Deus e se disponham a segui-las em nossa companhia. É bem claro o livre-arbítrio. Quando a pessoa se dá conta que está errando, ela pode, né, se recuperar. Por que que não? Por isso estamos aqui vivenciando tantas lutas. E escolher o bem é o melhor para a gente, né? Fazer o bem, né? Não levar uma vida insignificante, uma vida fria. Então é isso aí.
Quando somos fracos, porém, embora muito amoráveis, não nos sentimos com a precisa coragem para um afastamento necessário. Se merecermos o auxílio de nossos maiores, somos favorecidos com um tratamento magnético que opera em nós o esquecimento passageiro. Vejam só, até na espiritualidade, né? Quem tem merecimento vai ter a graça do esquecimento. E aqui ficou bem claro que aquele pai não ia poder fazer nada, ele ia sofrer mais ainda, vivenciando todos esses fatos com a filha. Muito linda essa lição. Muito linda, emocionante, né? Que é um grande exemplo que nós temos que nos cuidar bastante, abraçar esse evangelho de amor, amar o próximo como a nós mesmos, mas primeiro nos amar. Porque quando a gente não se ama, nós já começamos aquele processo, né, de nos desintegrar do bem. E isso nós temos que cuidar muito. Nós temos que aprender a nos perdoar, a nos amar e a amar a Deus sobre todas as coisas. Então, esse primeiro item aqui desse capítulo também é uma lição para nós, nos toca bastante, né? E na próxima vez, agora vamos ver o que vai acontecer, né, com a cesarina, né? Continue, meus amados, acessando o nosso canal. Continue assistindo às nossas leituras, tanto as reflexões pela manhã, né? Todas as manhãs às 7 horas. Agora com 5 livros maravilhosos da coleção Fonte Viva. Continue assistindo o nosso livrinho que está muito emocionante, né? E que Deus, com a sua infinita misericórdia, nos abençoe sempre, nos ampare, né? E que a gente possa estar no caminho do bem, sempre caminhando em direção desse Pai amado. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço, meus amados. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site